Nós agora estaremos fazendo o fechamento do capítulo 1 e estaremos lendo o versículo 29, 30 e 31 para fazermos esse fechamento. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e amanhã, o dia sexto. Queridos, eu quero falar nesses versos finais desse capítulo sobre o cuidado de Deus para com o homem. Deus cria o homem com amor e carinho, mas seu cuidado não se percebe apenas no ato da criação, mas também Ele cuida do homem no desejo de que ele viva da melhor forma possível nesta terra. Deus diz aqui até do que o homem deve se alimentar. Isso é interessante, porque nós não podemos seguir a linha do pensamento deísta, em que Deus cria tudo e deixa de lado, saindo de cena. Jamais podemos pensar assim. O Deus que cria a terra com toda beleza, Ele cria o homem e coloca o mesmo nela. E Ele mostra, apresenta do que o homem deve se alimentar. Então, é interessante que Ele diz que da árvore, da erva e daquilo que dá fruto deve ser para alimento, para o mantimento da vida do homem nesta terra. Precisamos entender que não se pode afirmar que o homem só se alimentava de ervas ou de vegetais, sendo um herbívoro. E não se deve passar pela nossa mente que, no princípio, todo tipo de erva e todo tipo de animal servia de alimento. A ênfase do texto é deixar claro que Deus providenciou tudo para o bem do primeiro casal. Então você vê pela expressão toda erva e todo animal da terra e todas as aves e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Nesse todo, nós temos que entender que nessa generalização não está se tratando que todo tipo de erva ou que todo tipo de animal era comestível. Essa expressão, ela denota apenas o cuidado de Deus, a providência de Deus para o bem-estar do homem. Isso é maravilhoso, porque prova o cuidado divino de Deus para com o ser humano que está nessa terra. O homem não está jogado. O homem não é um ser, como prega o existencialismo, posto em um mundo para viver só de angústia, de miséria, de desgraça. A palavra de Deus mostra que Deus cria o homem e há uma preocupação de Deus pelo bem-estar do homem. Deus quer que vivamos bem nesta terra. Deus quer que vivamos felizes. Agora, é interessante entender que toda desgraça que entrou no mundo não foi culpa de Deus. Deus cria tudo bom e perfeito e coloca o homem nesse cenário. Mas o homem desvirtua-se. O homem foge dos propósitos divinos. O homem sai do padrão estabelecido por Deus, dando ouvido a Satanás. Daí entra a desgraça no meio do qual o homem vivia, por causa da própria escolha que o homem fez, não da parte de Deus. Mas aqui você vê como é lindo. Deus cria e Deus se preocupa em dar o melhor para o homem comer, para o homem se alimentar, para o homem viver, para o homem gozar a sua vida. E prova disso é que nós podemos ler a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 14. No versículo 17, está escrito na palavra do Senhor: Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu,
dando-vos chuva e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Perceba que aqui são palavras de Paulo, deixando claro que Deus, em momento algum, deixou o homem sem as bênçãos materiais. E isso era um testemunho de que Deus estava atuando, manifestando sua bondade. Isso aqui são atos que provam que Deus tem um cuidado especial para com o homem, para com todas as pessoas. E isso está claro também na palavra de Deus, quando nós lemos no livro que escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 5, você pode perceber que ali Deus está sendo descrito como um ser bom, como um ser abençoador, como um ser que faz a bondade dele presente tanto para os bons como para os maus. Olha o que diz Mateus 5:45. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, perceba que Deus manifesta a bondade dele em todos os aspectos, na intenção de abençoar no aspecto material o homem que vive nesta terra. Portanto, aqui você percebe a bênção de Deus nesses versículos. O restante do versículo mostra os demais animais e as ervas que podem servir de alimento. Na expressão toda erva vos será para mantimento, ela é genérica. Fica claro aqui que tanto os animais como as ervas servem para mantimento, servem para a vida do homem presente nesta terra. Nós sabemos que os animais dependem da vegetação. O homem depende da erva e depende do animal para a sua sobrevivência. Por isso essa expressão toda erva, ela é genérica. Todo animal, ela é genérica. O que Deus quer mostrar aqui é que ele procurou providenciar meios para a subsistência, para o próprio sustento do homem nesta terra. Queridos, esse capítulo 1 é encerrado com o prazer de Deus em toda a obra que ele fez. Em cada coisa particularmente criada está presente a bondade de Deus e também a sua graça. E, no geral, Deus declarou a sua obra perfeita. Quando você lê o capítulo 1, versículo 4, você pode perceber: e viu Deus que era boa a luz. Quando você lê o versículo 10, está escrito na palavra do Senhor: e viu Deus que era bom. Quando você lê esse capítulo, versículo 12, você vai ver: e viu Deus que era bom. Quando você lê o versículo 21, você pode entender que o seu final diz: e viu Deus que era bom. Quando você lê o versículo 25, também está escrito: e viu Deus que era bom. E o final é escrito claramente no verso 31, no início: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Aqui está claro a bondade de Deus, ou seja, tudo que tem de material na terra, comida, animal, bebida, nada é pecado. Tudo foi feito por Deus e é bom. Por isso, quando nós lemos a palavra do Senhor, lá no texto de 1 Timóteo, no capítulo 4, está escrito claramente no versículo 4: porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Tudo que Deus fez é bom. O casamento é bom. Por isso que Paulo diz aí que tem alguns que proíbem o casamento. Outros estão dizendo que é para se abster de determinados manjares ou comidas. Mas Paulo reforça: tudo que há de material nesta terra, o homem, a terra, o sexo, a vida, o prazer, o alimento, tudo é perfeito e é bom e veio de Deus. Coloque isso no seu coração. Que Ele nos abençoe para todo sempre. Amém.